paz Senhor Jesus, minha gente. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, falar sobre nosso Senhor Jesus Cristo. E eu terminei o capítulo 17 de João, que nós nos propusemos a fazer durante a Semana Santa, né? E achei que tinha acabado, né? Falei, bom, agora eu vou aguardar até que o Senhor me dê novamente aquilo que Ele quer que eu faça, né? Que eu fale, que eu grave e me inspire para estar fazendo isso, né? Mas não demorou muito, gente. Eu fui até o quarto, voltei e imediatamente eu senti no coração e que o Senhor falava comigo, continue a falar. Vamos para o capítulo 18. Então eu estou aqui para dar continuidade a esse momento em que é o encerramento da vida de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, né? E o capítulo 18 diz assim: Jesus é preso no Getsemane. Vamos ler? Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. Então Jesus terminou a oração que ele fez pelos seus discípulos, né? Que foi no capítulo 17 que nós já fizemos. E depois, no final, a última coisa que Jesus disse é: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Isso está no capítulo 26, aliás, no capítulo 17, versículo 26, que nós terminamos. Agora, no capítulo 18, vai começar a via crucis de nosso Senhor Jesus Cristo, né? No vídeo anterior eu falei que terminou a Sexta-feira Santa, onde houve todos aqueles, aquela coisa, né, de todo mundo estar fazendo teatro, estar lembrando, né, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí chega o sábado da aleluia, vai todo mundo pro carnaval. E não terminou, né? Terminou. Isso é uma outra história que fica para uma outra vez. Vamos passar por cima disso. Então Jesus ele sai dali, né? Ele sai do Getsemane com seus discípulos e ele vai para um lugar chamado Horto, que é ali perto, que eles já conheciam, eles se reuniam ali muitas vezes eles se reuniram ali no porto, né? E Judas, que o traía, né, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Vamos então esclarecer quem é Judas, né? Porque tem muitas pessoas que podem estar vendo esse vídeo pela primeira vez. Judas Iscariotes foi aquele que traiu Jesus. Ele foi entregar Jesus para a classe política daquele tempo, né? Para os sacerdotes e a classe política. Ele que foi falar: olha, eu vou mostrar para vocês quem é Jesus. E Jesus ia ser preso. Os motivos que levaram Judas a fazer isso, nós não vamos entrar nesse detalhe hoje, tá? Nós vamos fazer um outro vídeo numa outra ocasião falando a respeito de Judas, porque existe também uma explicação para tudo isso, né? Porque tudo estava nos planos de Deus, tá? Tudo estava nos planos de Deus, tudo saiu conforme Deus tinha estabelecido, como até hoje, gente, como até hoje, tá? Para aqueles que são do Senhor, é como o Senhor estabelece, né? Só que não precisa pagar o preço como Jesus pagou. Jesus já pagou por nós, tá? Jesus já pagou por nós. Quando Deus entra na nossa vida, quando o Senhor, o Espírito Santo entra na nossa vida, não é para nos maltratar, para nos crucificar, para nos cobrar, nada disso. Jesus já pagou o preço dos nossos pecados, tá? Nós nos arrependemos, nós pedimos perdão e nós nos propomos a começar um novo caminho, que às vezes nem sempre consegue, mas Jesus vai estar junto e o Espírito Santo nos ajudando a sermos diferentes daqui para frente, entende? Então vamos dar sequência aqui. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Veja bem, os soldados chegaram ali, Jesus estava com os discípulos. Então, antes que houvesse qualquer mal-entendido, né, alguma arruaça ali, né, como se diz no cotidiano, Jesus já se adiantou e disse: a quem buscais?
não se tocasse nos discípulos dele até hoje, viu? Jesus toma conta, Jesus chega na frente. Ei, quando o diabo chega na sua vida, se você é de Jesus, se você é discípulo de Jesus, ele se põe na frente. Quem você veio buscar? A quem buscais? O que você quer? É assim. É emocionante isso, mas é verdade. Eu me emociono ao falar isso. Ele sempre se coloca na frente de um mal que quer nos atacar. A quem buscais? Ele pergunta até hoje. Responderam-lhe a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Os soldados que foram prender a Jesus, eles não sabiam que era Jesus. Judas denunciou Jesus, eles receberam ordem para ir buscar aquela pessoa. Judas ia levá-los até aquela pessoa, né? Como levou, Judas conhecia o lugar onde Jesus estava, ele estava ali com os seus discípulos, e os soldados chegaram para prender. Então, chegaram e Jesus já se colocou à frente: a quem buscais? Eles disseram a Jesus, e Jesus disse: sou eu. E os soldados caíram por terra, ficaram assustados, porque eles conheciam não, eles já tinham ouvido falar de Jesus. Aliás, todos tinham ouvido falar de Jesus, dos milagres de Jesus, do que Jesus ensinava, dos milagres que Jesus havia feito. Gente, é só ler os capítulos anteriores para saber o que Jesus fez enquanto ele esteve aqui na terra, nesses anos, nesses poucos anos que ele andou por ali. Todos sabiam, todos conheciam, os soldados também, né? Então, por isso, quando Jesus disse: sou eu, quer dizer, era aquele homem que eles estavam indo buscar, que tinha sido denunciado, que eles iam prender, e eles sabiam exatamente o que ia acontecer com esse homem depois, né? Porque eles faziam parte, né? Eles eram soldados do reino naquele tempo. Eles caíram por terra, eles ficaram assustadíssimos, né? Tornou-lhes, pois, a perguntar. Então, Jesus, vendo essa reação deles, que eles ficaram paralisados, tornou-lhes a perguntar: a quem buscais? Para que evitasse que eles prendessem alguém ali que, né? Então, aquilo que eu falei, Jesus se põe na nossa frente, sempre, diante de um perigo. Eles foram buscar Jesus, mas para que não houvesse nenhuma confusão. Com Jesus não tem confusão. Começa por aí. Se a sua vida está confusa, tem uma confusão, chama Jesus e entrega para Jesus, começa a andar com ele, porque com Jesus não tem confusão. Ele desfaz toda a confusão que o diabo faz na nossa vida. Ele desfaz. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Olha a proteção de nosso Senhor Jesus. Ele é um escudo na nossa vida. Ele foi um escudo na vida dos seus discípulos. Se é a mim que buscais, e até hoje é a Jesus que eles buscam, né? Que eles querem descaracterizar, querem despersonalizar, né? É isso que o diabo quer até hoje, né? Então Jesus pergunta: a quem buscais de novo? Se é a mim que buscais, deixai ir estes. Ele diz: deixa os meus. Ele coloca uma cerca de proteção naqueles que são seus, para cumprir a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Veja bem, quando nós vamos para Jesus, naquele tempo, Deus deu para Jesus os seus discípulos. Ele não perdeu nenhum, a não ser aquele que estava predestinado para isso, que era Judas Iscariotes. E até hoje é assim, a gente. Jesus não nos perde, de jeito nenhum. Aqueles que Deus leva ao Senhor, Ele não nos perde. É do começo ao fim e até depois do fim. Nós estaremos sempre com o Senhor. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Pedro, né? Pedro já, né, assim, muito audacioso, ele já entrou na frente de Jesus querendo proteger Jesus. Pegou a espada e
cortou a orelha mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Veja bem, querendo defender Jesus. Tá bom, né? Como diz, valeu a intenção, mas Jesus já repreendeu quem diz não faça isso, né? Porque está escrito, esse cálice eu vou ter que beber por amor a todos vocês. Amém? Esse capítulo é um pouco triste, né? Quando eu assisto o filme, desde criança, desde a primeira vez que eu assisti, eu chorava, né? Porque, puxa vida, foram prender Jesus. Hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo que era a missão dele, que foi por mim, foi por você, foi por nós, né? Tudo estava determinado por Deus. Não havia outro caminho. Não havia outro caminho para que nós fôssemos salvos, né? Alguém precisava pagar o preço do pecado cometido lá no Jardim do Éden, né? Que deu autorização para Satanás entrar na terra e fazer todo o mal que ele pode fazer aqui. Só Jesus poderia. Se você tiver um dia curiosidade de ler a respeito dos acontecimentos, da história antes de Jesus, leia a história antes de Jesus vir à Terra. Gente, era uma barbárie tremenda, não tinha outro jeito, né? Era um tempo dominado por Satanás, né? E Satanás só sabe fazer o que é ruim, a ignorância, né? As atrocidades, tudo. Então Jesus veio dar um marco, né? Você vê que a história é antes de Jesus e depois de Jesus, né? AC, antes de Cristo, DC depois de Cristo. Realmente a história é dividida. A Bíblia também é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Existem os heróis da fé, existem aqueles que eram chamados no Antigo Testamento antes de Jesus, sim. Mas se você ler, se você tiver a oportunidade de ler o Antigo Testamento, era uma luta terrível, né? Terrível, porque era um tempo dominado por Satanás. Porque quando Adão pecou lá, desobedeceu ao Senhor lá no Jardim do Éden, era para todos nós vivermos no Jardim do Éden, não era para ter maldade, né? Mas houve a desobediência de Adão, né? Do ser humano que Deus havia criado. E essa desobediência fez com que Satanás, e Satanás sabia disso, por isso que ele foi lá atentar Adão, ele perdesse essa autoridade. Satanás conseguisse entrar na terra, então ele abriu a porta para Satanás, e ele começou a fazer as barbáries que ele sabia muito bem fazer, Deus não podia fazer nada. Gente, não era assim, mas Deus não podia. Não podia, sabe por quê? Porque quando ele criou Adão, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e ele deu todo o poder do planeta Terra para o homem, o ser humano. Então, o único que poderia anular todo aquele acontecimento seria outro ser humano. Teria que ser um ser humano. Deus não podia. O plano espiritual, os anjos, os arcanjos, não podia, porque a autoridade tinha sido dada para Adão. Toda a autoridade do planeta Terra. Por isso, inclusive, que Jesus precisou vir como homem, como um ser humano, como homem, para anular toda a ação de Satanás. E mesmo assim, nós precisamos estar em união com Jesus. União. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele deu a oportunidade, né, de nós desfazermos as obras de Satanás. Quando a gente se une com Jesus, mas é preciso a nossa atitude. As nossas atitudes mudam, minha gente. São as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que quando nos unimos com Jesus mudam. Então, há uma diferença na nossa vida, na vida do planeta, na vida do nosso bairro, da nossa casa, há uma diferença em tudo. Satanás não pode fazer nada se ele não se unir ao ser humano. Por isso que é preciso que o ser humano mude. Aí fala, mas é o diabo que faz essas coisas. É o diabo, mas ele faz através do ser humano. Sozinho ele não consegue fazer nada.
Se não tiver o ser humano para agir, porque todo o poder do planeta Terra é dado ao ser humano. Satanás sabe disso, tanto é que ele foi atentar Adão. Adão, o ser humano que o Senhor tinha feito, errou, pecou, fez, então ele pôde entrar de novo. E ainda é assim, ele precisa do ser humano para fazer a maldade. E Jesus também precisa do ser humano. Ele veio como ser humano, ele apagou o pecado capital, o pecado lá do Jardim do Éden, tá bom, ele fez um marco na história. Agora nós temos alguém a quem recorrer, um humano, o rei dos reis, Jesus Cristo. Mas nós temos que nos unir a ele, e as atitudes vêm através de nós. Jesus age através de nós, ele faz milagres, faz sim, mas os milagres ainda são através de nós, né? Vamos dar um exemplo assim, bem corriqueiro. Você vai no médico, tem uma doença que não tem jeito, já fizeram de tudo, ninguém consegue achar exatamente o que é, os remédios não dão resultado. E aí você naquele desespero, você que nunca olhou para o céu, nunca chamou por Deus, você chama por Deus, você chama por Jesus, você clama naquele momento por misericórdia, você se une ao Senhor. Aí de repente, um dos médicos acha que você tem. Ou então, um dos remédios começa a fazer efeito. O que não fez efeito até agora começa a fazer. Entende? Por quê? Porque precisa a ação humana. Tanto para o mal como para o bem, precisa da ação humana. Por isso que a nossa luta é essa. Você que não conhece Jesus, você que não entregou sua vida para Jesus, precisa conhecer e precisa entregar. Para quê? Para que as suas atitudes sejam outras, os seus pensamentos, os seus sentimentos mudem. Então tudo ao seu redor vai mudar. Você será o princípio de tudo. Começa com um dentro de uma casa e depois toda a família vai ser mudada, né? Contagiada pela luz de Cristo, tá? Assim como quando um é discípulo de Satanás, né? Satanás consegue pegar um, toda a família sofre. Toda a família acaba ficando no escuro, até que um desperte, acorde e se una à luz, que é Jesus Cristo. Amém? Amém? Porque o poder da luz, o poder do Senhor é muito maior do que o poder da treva. Está a maior escuridão, você acende a luz, ilumina tudo, né? Jesus é assim, né? Então, às vezes, numa casa, um da família que está com problema, a gente vê muito isso, pais que têm filhos, com um filho na droga, né? Às vezes tem filhos, mas um só está no mundo das drogas, tudo, meu Deus do céu, a família toda sofre, né? Todo mundo sofre essas consequências, né? Mas, de repente, quando um acende a luz, ilumina todos e aquele inclusive. Amém? Vamos orar? Vamos orar por essas palavras que o Senhor tem nos dado, por esse ensinamento, de uma maneira simples, minha gente. Não é uma maneira catedrática, não, é uma maneira simples do dia a dia que o Senhor tem me dado para passar para vocês, né? Vamos agradecer. Deus Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos. O Senhor tem trocado em miúdos coisas tão grandes, as grandezas do Teu mundo, as Tuas grandezas, Pai eterno, as grandezas que o Senhor colocou em Jesus Cristo, Seu Filho, as grandezas que estão no Teu Espírito Santo que age na terra em nosso favor. O Senhor está esmiuçando, trocando em miúdo, Senhor, a palavras bem comuns, a exemplos do dia a dia. E eu Te louvo e Te agradeço por isso, Senhor, por me usar para fazer isso, sem grandes ensinamentos, mas um ensinamento simples, que é Jesus Cristo, a luz que está no mundo, para dar fim a toda treva. Eu Te louvo e Te agradeço, Senhor, e Te peço nesse momento, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe de maneira muito, muito especial todos aqueles que estão aqui comigo neste momento vendo este vídeo, os que estão agora e os que virão a estar alguns anos depois, porque esses vídeos vão ficar.
eu talvez nem esteja mais aqui, mas as minhas palavras, os vídeos que eu gravei ficarão, permanecerão. E eu te peço que abençoe de maneira muito especial, que mude, que transforme, que torne as minhas palavras simples em verdades na vida de todos aqueles que a receberem. Eu te louvo e te agradeço por esse momento, hoje e sempre. Amém. Amém. Fiquem todos na doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo.